Olá, hoje o MP na Web traz uma conversa com a promotora de justiça Juliana Martins Alpa, lá de Naviraí, a quase 360 quilômetros, mais ou menos, doutora, de Campo Grande até Naviraí. Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia? Um pouquinho mais, mas estamos É, quase perto. Para Mato Grosso do Sul é perto, né? tudo é perto aqui, né? Para a gente, 300 quilômetros tá em casa, né? Uhum, com certeza. Tudo bem, doutor? É um prazer ter você aqui na MP na Web para a gente falar aí a respeito dos trabalhos que vem desenvolvendo no Ministério Público de Mato Grosso do Sul. Um prazer enorme. Doutora, você é de Mato Grosso do Sul? Não, primeiramente eu agradeço, né, pela oportunidade, por essa entrevista. Eu sou do estado de São Paulo. Eu vim para cá por paixão e emoção. São Paulo, capital? Eu sou do interior paulista, né? Qual lugar? Presidente Prudente. Dá para ver pelo sotaque, né? O sotaque é bem típico da região. É diferente o sotaque ali em Prudente do Lá nós restante? falamos porta, porteira, mais ou menos nesse nível. Mas já está coladinho no Mato Grosso do Sul, né? A gente já é co-irmão já, né? Aqui a gente já está quase na pontinha aqui, então tá tudo certo. Ninguém acha diferente. Doutora, e você veio para cá em função do concurso? Eu já era promotora no estado do Paraná e passei também no concurso daqui. E o meu até então futuro marido era daqui também. Eu tenho um irmão no estado e tudo isso me fez com que eu deixasse o Paraná e viesse para cá, onde eu fui bem acolhida. E desde então eu estou bastante contente aqui exercendo as minhas funções como promotora de justiça. Fiz 10 anos de carreira agora. Então, espero poder ainda contribuir muito mais com o meu trabalho aqui nesse estado. Doutora, eu me lembro muito de quando você passou no concurso, eu estava ali junto, apresentando, anotando as notas, e eu lembro do seu irmão, todo apaixonado, assim, muito feliz. A cada nota que a gente dava, o olho brilhava, ele não podia gritar muito, ele ficava ali naquela tensão e na felicidade de ter a irmã por perto. É carinho de irmão mais velho, né? Sempre cuidando da irmã mais nova. Doutora, então vão-se aí 10 anos no Ministério Público de Mato Grosso do Sul. E qual comarca foi sua primeira comarca? A minha primeira comarca como titular, né, foi Itaquiraí. Apesar que como substituta eu rodei o Cone Sul praticamente inteiro. Então foi Itaquiraí. De Itaquiraí eu fui titular também em Deodápolis. Após Deodápolis eu fui para Paranaíba. De Paranaíba, eu fui para Ivinhema e hoje estou aqui, perto da minha família, graças a Deus. Uma Ô, comarca que eu esperei 7 anos para conseguir chegar. doutora, era uma expectativa chegar até Naviraí? Na verdade, era um sonho quase que impossível, porque não tinha vaga, né? Não havia vaga. E eu estava bem também em Vinhema, que é próximo ao local de trabalho do meu marido, meu esposo. E até que então foi criada uma segunda vara criminal. E a criação dessa segunda vara criminal foi criada também mais uma promotoria de justiça para fazer frente aos trabalhos, e com isso surgiu uma luz ali no fio do túnel para a família e eu consegui vir para cá. Então, desde então, estamos todos juntinhos aqui e, inclusive, aumentamos a família. Olha, doutora, quando você passa num concurso como esse, você não sabe muito bem para onde que você vai, né? É a instituição que precisa do seu trabalho em alguns lugares, como você mesmo disse, você passou por vários lugares. E você vindo de um estado diferente, é você se readaptando a culturas diferentes, porque o estado é muito heterogêneo, né? Uhum. Mas a minha adaptação aqui no estado do Mato Grosso do Sul foi bastante rápida, foi bem tranquila. Eu sempre tive a sorte de ter pessoas muito boas perto de mim, sempre tive apoio familiar. Então, não senti muito essa questão da adaptação. E como é que é a atenção da comunidade quando chega um profissional novo ou que está ali representando o Ministério Público de Mato Grosso do Sul? Como é que você vê essa interação com a comunidade, doutora? Então, sempre a chegada de um novo promotor cria uma expectativa, principalmente em pequenos municípios, e daí vem, né, a procura do chefe do Poder Executivo, é natural, aproximação com as instituições locais.
aproximação com a comunidade, e isso tudo faz parte, né, do trabalho do promotor, e é importante o promotor também se inteirar do que acontece na comunidade que ele está inserida. Então, é algo muito natural, cobranças, né, trazer também problemas, pedido de apoio, solução de alguns casos. Então, isso é muito natural. Isso aconteceu praticamente em todas as comarcas que eu passei. Porque existe essa interação, né, entre o promotor e a comunidade, até no caso de palestras nas escolas, né? Sim, é importante, né? O promotor tem que inserir. Mal eu cheguei aqui foi em 2019 e participei de vários eventos comunitários, né? Atendi a pedidos do então chefe do Poder Executivo, né? Dei palestras em algumas escolas, participei de programa de aperfeiçoamento da Polícia Militar local, ajudar também as forças policiais aqui, né, a Polícia Civil, a Polícia Militar, porque tudo isso também desemboca no nosso trabalho, que é um trabalho criminal, então isso faz parte, né, a comunidade também, sempre cobrando, né, participei de audiências públicas logo no comecinho, foi bastante importante até que veio a pandemia, então quando veio a pandemia, realmente já não pude mais exercer esse tipo de trabalho, mas eu continuei aí fazendo alguns trabalhos online, né, através da web. Como é que você viu essa pandemia, doutora? Como é que foi trabalhar durante a pandemia? Trabalhar durante a pandemia foi algo diferente, né? Foi uma adaptação para todo mundo. No nosso trabalho não mudou muito, a não ser as questões de audiências, porque nós trabalhamos com sistemas, então nesse aspecto assim não houve muita mudança. Mas em relação à demanda, houve uma diminuição na demanda, natural, né, decorrente da impossibilidade do contato físico, de presencial entre as pessoas, não podia fazer oitivas, até que tudo isso foi se evoluindo, né, para oitivas online, e daí as coisas começaram a andar. Então, durante esse período aí de pandemia, no início houve um sobrestamento, mas depois as coisas começaram e foram fluindo, foi um processo, acho que natural de adaptação, tanto do Ministério Público também, mas do Poder Judiciário, das delegacias de polícia, e acho que hoje nós já voltamos aí ao normal. Acho que agora a gente já conseguiu aí voltar ao trabalho, apesar de não ter parado em momento nenhum, o Ministério Público não parou, mas agora você volta a um fluxo de trabalho que normal mais ou menos, né, doutora? Porque parece que ele veio assim, a bancarrota, né? Não. O Ministério Público, em momento algum, deixou de trabalhar. Nós não deixamos de trabalhar, nós continuamos trabalhando, continuamos fazendo audiências dos casos que eram urgentes, tudo continuou. Houve uma redução, sim, mas nós não deixamos de trabalhar. E agora nós estamos sofrendo, vamos dizer assim, o efeito pós-pandemia. Então, o trabalho das delegacias voltaram ao normal. Então, com isso, veio um fluxo grande, as pessoas começaram a procurar mais as instituições no pós-pandemia. Então, agora nós estamos com um período de anormalidade de fluxo de serviço. Então, é algo que nós estamos enfrentando. Eu acredito que isso ainda vai levar algum tempo para até entrar no fluxo, vamos dizer assim, o fluxo que seria ordinário. Enquanto isso, nós estamos trabalhando aí a todo vapor, né? Fazendo bastante coisa em prol da sociedade, né? E Ô, na doutora, Grande não foi diferente. e você acha que a própria comunidade mesmo voltou a procurar mais o MP? Ah, sem dúvida. Não só o MP, mas também as delegacias de polícia, né? Houve uma cifra ali, vamos dizer, que ficou oculta durante um tempo, e com a possibilidade das pessoas retornarem às suas atividades normais, né? A poder transitarem de forma mais tranquila, sem a questão de ficarem isoladas, isso houve sim esse retorno da procura dos populares pelo Ministério Público e pelas delegacias de polícia também. Doutora, a gente vinha falando aí a respeito de pandemia, a respeito da necessidade que tem o Ministério Público de estar nas ruas, de sentir essa aproximação com a comunidade, até para entender melhor como é que funciona essa comunidade, né? E eu queria, a senhora está numa promotoria a gente chama de promotoria pesada, que é uma promotoria criminal. Como é que é a situação dessa demanda aí na cidade de Naviraí, doutora?
Bom, aqui em Naviraí há duas promotorias criminais, no qual a minha, né, possui atribuição específica de lidar com os casos de violência doméstica ou familiar contra a mulher. Nós também temos a atribuição específica de fazer persecução penal, desculpa, a persecução socioeducativa nos casos de atos infracionais, e recebemos também todo o criminal residual. Então, realmente, a Maria da Penha, né, tem bastante casos relacionados à Maria da Penha, o que faz com que o nosso fluxo seja alto, e também essa questão das medidas socioeducativas, né, que a gente lida com medidas socioeducativas, na representação socioeducativas, então O que isso são essas gera. medidas socioeducativas para as pessoas que não conhecem o termo entenderem? É quando um adolescente pratica um ato infracional. Então, um adolescente, a partir dos 12 anos, né, ele já responde pelos atos que ele faz, os atos ilícitos que ele comete. E ali o Ministério Público, ele tem o trabalho dele é verificar, né, se aquilo vai ser levado ao judiciário ou não. Uma vez levado ao judiciário, o Ministério Público ele pode propor uma remissão, que é uma espécie de perdão pelos fatos, ou propor a aplicação imediata de uma medida socioeducativa, que pode ser desde prestação de serviço à comunidade, reparação do dano, dentre outras previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, ou então ele já representar ao Poder Judiciário para que o juiz estabeleça qual medida socioeducativa é mais adequada ao caso concreto. E é uma demanda alta aí na comarca, doutora? Sim, e eu entendo que também seja um efeito no pós da pandemia, porque durante a pandemia foram suspensas as medidas, a execução de várias medidas socioeducativas, então houve uma certa impunidade durante o período. E alguns adolescentes se sentiram à vontade, né, para praticar mais atos infracionais, e nós estamos lidando com o problema da reincidência, que é algo que nós vamos ter que enfrentar aí através também de políticas públicas, para conseguir diminuir a reincidência socioeducativa. Então, é algo também que houve um aumento significativo durante a pandemia. E ainda falando de pandemia, foi um momento que esses meninos estavam fora das escolas, né, doutora? Exatamente, né? Cabeça ociosa, né? A gente sabe que daí vai procurar fazer algo ali que não condiz, né, com o que deve ser feito certo. E além do que, com más companhias, ficar na rua, muitas vezes os pais estão trabalhando, não sabem o que esses adolescentes estão fazendo. Houve sim um aumento bastante significativo. E a sua promotoria também trabalha diretamente com a Maria da Penha, que é a violência contra a mulher? Sim, nós trabalhamos nessa área e nós encerramos agora, né, mês passado, foi o mês de agosto lilás, e nós fizemos um balanço do que foi este ano, né, que foi este ano para a nossa promotoria. Só neste ano, né, nós oferecemos em torno de 300 denúncias envolvendo casos de violência doméstica ou familiar. É um número bem elevado, e sem contar, né, que nós temos audiências praticamente diárias, da semana inteira tem audiência, todos os dias da semana praticamente nós temos audiências, e boa parte dessas audiências são de violência doméstica familiar contra a mulher. Então, aqui há um número realmente um pouco fora do comum. Doutora, e vocês têm, assim, um diagnóstico, você consegue entender, imagino que pelo menos, assim, empírico, qual o motivo de tanta violência doméstica aí? Olha, eu acho que os motivos são comuns na maior parte dos lugares, né? A gente verifica muito que está ligada à dependência econômica da vítima com o agressor, dependência emocional, e isso também está muito ligada à classe social, apesar que não existe violência, aliás, existe violência em todas as classes sociais, mas a gente verifica-se que nas classes mais desfavorecidas, o índice de violência doméstica é muito maior, então tem questões culturais, né, educacionais envolvidas nisso. Inclusive aqui é uma particularidade que a violência doméstica ela está concentrada em determinados bairros, e infelizmente são esses bairros mais carentes aqui da cidade. Ah, vocês conseguiram fazer aí um diagnóstico pontual. Aqui nós fizemos isso porque chama muita atenção, né? Geralmente são nesses bairros, são 3 bairros aqui, né? Que eu não vou identificar neste momento, mas são 3 bairros que sempre tem um índice de violência grande,
e o índice de reincidência também é grande, né? E muitas dessas mulheres, infelizmente, elas tentam retirar ou amenizar o ato que ela passou, né? Porque elas têm essa dependência do marido e elas estão inseridas no chamado ciclo de violência doméstica, que a mulher ela não consegue sair desse ciclo sozinha, então ela precisa de ajuda, ela precisa ser inserida em políticas públicas, ela precisa ter uma rede de apoio, uma rede de proteção mais efetiva. Então, eu verifico que esses bairros deveria haver um trabalho um pouco mais efetivo em relação a esse apoio à mulher que é vítima de violência. Exatamente o que eu ia comentar com você, já que já existem esses pontos que são identificados, seria interessante que houvesse políticas públicas voltadas exatamente nesses pontos, né, doutora? Sim, e o Ministério Público, assim como fiscal da lei, ele tem o dever de cobrar, né, pela execução de políticas públicas em determinadas áreas. A própria Lei Maria da Penha, ela estabelece que tanto o governo federal, estadual, municipal desenvolverão políticas públicas voltadas à diminuição da violência doméstica e familiar. Inclusive, no ano de 2017, né, foi prevista uma modificação na Lei Maria da Penha, em que agora há necessidade de desenvolver políticas públicas voltadas ao agressor, né, que antes sempre se pensou só na proteção da mulher, mas sem se trabalhar ao agressor. E neste ponto nós temos trabalho do Ministério Público e de outros colegas aí que realmente estão muito bons nesse sentido, e é algo que eu acho assim que é o caminho, né? O caminho também é trabalhar não só a proteção da mulher, mas trabalhar o agressor para que essa proteção seja mais efetivo, para que não haja a reincidência e ela consiga sair, né, desse ciclo de violência no qual ela está inserida. Discute-se também que esse agressor, e muitas vezes, também foi uma vítima, né? O que não quer dizer que ele tenha que repetir o ato, mas discute-se isso também, né, doutora? Exatamente, é quebrar, né, esse círculo familiar, né, quebrar essa história dessa família. Em regra, né, nos depoimentos, quando nós vamos ouvir, a família que tem violência, é comum que os filhos reproduzam mais cedo ou mais tarde essa violência. Então é algo que não é aceitável, tem que ser assim pensado, tem que ser trabalhado e evitado. É muito comum que um filho de um agressor ele possa se tornar um futuro agressor, uma futura agressora também. Então é algo que realmente acontece na prática. E que políticas públicas poderiam ajudar bastante, né? Poderiam ajudar bastante, e desde o preparo na escola, né, nessa questão educacional, lá já começar ali desde cedo, eh, enfrentar essa questão do respeito, como que é o respeito, a colaboração, ajudar o próximo. Então, tudo isso é muito importante, de desenvolver desde pequenininho, né? A criança vai lá para a escola, ela já sabe quais são os seus deveres, né? Quais são suas obrigações, não só os seus direitos, né? Porque hoje em dia a gente está na era dos direitos máximos, né? E deveres mínimos. Então, é muito importante saber isso desde pequenininho. Eu acredito que desenvolvendo isso desde a escola já diminua muito essa questão. Acredito que é uma rede, né, doutora? Nós precisamos de uma rede de atendimento para essas famílias e para todas as famílias, na verdade, né? Sim, o Ministério Público ele está na pontinha, né? Ele está na ponta ali quando nada mais já deu certo, quando aquela violência já se instalou, então o Ministério Público vem ali para cobrar a responsabilidade criminal do agressor, né? E também pedir a proteção da vítima através da aplicação, né, do deferimento de medidas protetivas de urgência. Porque desemboca no Ministério Público, né? Seria importante que não chegasse até a delegacia, até o Ministério Público. Pois é por isso que eu falo assim, a demanda aqui na Viraí é grande, ela é grande, mas também é possível reduzir, né? É possível reduzir através dessas políticas públicas. E, infelizmente, nesses 2 anos de pandemia, né, as coisas ficaram um pouco estacionadas, nessas áreas educacionais, né, as escolas não tiveram aula, muitos ficaram desempregados, então isso contribui para o aumento da violência doméstica, o uso excessivo de álcool, essa questão de drogas, né? A gente verifica que as famílias que há usuários de droga, a violência doméstica ela é maior, então não há questão do uso recreativo de drogas em violência doméstica, porque o uso de drogas faz com que a pessoa fique mais nervosa, perca o controle e ela cometa mais violência doméstica.
Então, são uma série realmente de fatores, mas que é possível, sim, contornar e diminuir esse impacto, né? Esse impacto que chega, né, à polícia civil, né, a polícia militar também, que está sempre ali atendendo as ocorrências em caso de flagrante delito, e com isso diminuir o trabalho do Ministério Público nessa área da violência doméstica, porque muitos expedientes de violência doméstica é um sinal muito ruim, significa que a sociedade está doente. Então, se a sociedade está doente, é preciso uma cura, né? Ou amenizar esse sofrimento aqui da sociedade. E eu verifico, assim, que das comarcas que eu passei, Naviraí me chama atenção, porque é onde eu peguei mais casos de violência doméstica familiar. Doutora, de que forma que o Ministério Público pode ajudar? Então, o Ministério Público, ele trabalha da seguinte maneira. Na parte repressiva, ele vai cobrar, né, ele vai oferecer ao judiciário a ação penal e ali cobrar a responsabilidade criminal desse agressor. Mas ele também ele participa na cobrança de políticas públicas, como eu disse, do Poder Executivo e também ali junto ao Legislativo, para que o Legislativo faça o controle, né, dos atos do Executivo e veja, fiscalize as verbas voltadas a essas questões, né, para desenvolver questões de proteção à mulher, de trabalho com o agressor. E o Ministério Público também, ele atua na proteção da vítima, que a vítima, infelizmente, ela acaba sendo bastante esquecida tanto pelo Código de Processo Penal, como na prática. Se fala muito na proteção do réu, pouco se fala na proteção da vítima. E a Lei Maria da Penha veio aqui para dizer o contrário, né, para dar proteção, a maior proteção e efetividade, né, dessa proteção às vítimas. Então, o Ministério Público, ele pleiteia as medidas protetivas de urgência, que consiste desde o afastamento do agressor, né, pode, inclusive, ser deferido alimentos provisórios àquela mãe, né, que teve ali que sair de casa, ou que tem filhos dependentes, proíbe o contato do agressor com a ofendida de qualquer forma, tem a questão do monitoramento do agressor através do uso de tornozeleira eletrônica. Então, dessa forma que o Ministério Público contribui, né, desde a ajuda da vítima e também na ajuda em relação à repressão do ato do agressor. Mas também existe um outro lado, né, de ajuda feita pelo Ministério Público, que é através das promotorias cíveis, que trabalham na área protetiva. Então, as promotorias cíveis também podem estar no expediente, né, cobrar ali, pedir que vá uma equipe multidisciplinar naquele lar, verificar quais são as condições daquele lar e trabalhar aquela família. Então, as promotorias cíveis também desenvolvem um trabalho muito bom na questão da proteção das vítimas, né, e da cessação desses atos de violência, né, desses atos que acabam aí colocando em risco as crianças e as nossas mulheres. Lembrando também que essa proteção, além da mulher, é para os filhos dela também, né, doutora? Exatamente, porque a violência doméstica, ela não atinge só a mulher, ela atinge os filhos, independente do sexo. Então, aquela criança que ela vê o pai agredindo a mãe, ela também está sofrendo uma violência psicológica, aquilo vai gerar um trauma para ela. E geralmente quem é violento, ele é violento com todos dentro de casa, né? Então, é importante, sim, haver esse trabalho, verificar o que está acontecendo, se é só o fato isolado do pai e da mãe, mas se isso afeta a família de um modo geral. Então, as outras promotorias cíveis, elas conseguem desenvolver um trabalho melhor de acompanhamento dessas questões. Doutora, foi um prazer conversar com você, entender um pouquinho aí a respeito de Naviraí, do seu trabalho criminal aí nessa região, conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Muito obrigada por conversar com a Prazer gente. todo meu, sempre fico muito contente com seus pedidos, e estou aqui à disposição, né, do Ministério Público e também da sociedade, nossa promotoria está sempre aberta aqui para atender qualquer um do povo, e muito obrigada pela oportunidade de poder expor um pouco do nosso trabalho aqui, nosso trabalho árduo, mas é um trabalho bacana, um trabalho bem legal, que dá resultados, e obrigada. Eu agradeço, doutora. Nós ficamos por aqui. Na semana que vem voltamos para falar mais a respeito dos trabalhos do Ministério Público de Mato Grosso do Sul. Tchau.